Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. E no Maraca eu vou curtir, em São Januário vou me acabar. A mulambada toda chora, não tem estádio pra jogar. Ô, Vascão, olê, olê, olê. Vascão, olê, olê, olê. Vascão, olê, olê, olê. Vascão, olê, olê, olê. E no Maraca eu vou curtir, em São Januário vou me acabar. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, minha família, meus amigos e minhas amigas, guerreiros e guerreiras, vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Estamos juntinhos aqui, ligados para falar do nosso Vasco. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui hoje para falarmos um pouco aí do nosso clássico dos milhões, logo mais às 7 da noite, Rio de Janeiro, Maracanã. Vamos torcer para que não caia o mundo, pelo menos aqui onde eu moro tá chovendo demais da conta, né? Isso pode aí atrapalhar o espetáculo ou não. Enfim, né, galera, fato é, tá tudo preparado, tudo definido para essa partidaça de logo mais. Eu já peço para você que tá chegando aqui no nosso canal, que ainda não é inscrito por qualquer motivo que seja, me ajuda por favor, ajuda o Álvaro Silva, falar até na terceira pessoa. Ajudem o Álvaro Silva. Gente, eu tenho um sonho, dois sonhos. Eu já falei outro dia, vou repetir novamente. O meu maior sonho é voltar a ver o nosso Vasco campeão da coisa toda, ganhar tudo, ganhar tudo. Esse é o meu maior sonho. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Mundial, ganhar tudo. E o meu segundo sonho, só que esse segundo sonho depende de mim e de você só. Tá falando do que, Álvaro Silva? Gente, eu tenho um sonho de chegar aos 100 mil inscritos. O meu canal vai fazer um ano. Daqui 2 meses, né? A gente está aí com 10 meses desde que o nosso canal, desde que a gente começou, na verdade, a falar de Vasco, a fazer vídeos todos os dias aqui para vocês, religiosamente. E eu tenho esse sonho, esse desejo no coração de chegar aos 100 mil inscritos. Então dá essa força pra gente, compartilha o nosso conteúdo aí para todo mundo. Valeu, família? Dito isso, galera, é o seguinte, pra gente ganhar a coisa toda, né? Que é o primeiro sonho, a gente precisa ganhar hoje do rival para manter o moral elevado, pra gente ganhar, somar pontos no Carioca. Não que eu esteja preocupado com o Carioquinha. Estou preocupado aí com o restante da temporada, que eu acho que, na minha opinião, pode ser um divisor de águas esse resultado de hoje, né, nesse clássico, né, de logo mais. Então, galera, é o seguinte, dito isso, sem muita delonga, vamos começar a falar então de Vasco e Flamengo, né? Hoje o mando de campo é do Vasco, né, partida válida aí pelo Campeonato Carioca, pela Taça Guaraná, né, brincadeiras à parte, pela Taça Guanabara. E é o seguinte, o nosso Vasco vai entrar em campo hoje com 2 patrocínios pontuais estampados na nossa camisa, tá, galera? É isso mesmo, vocês já acompanham a imagem na tela. Um deles é a Intermark, tá? E o outro, vocês estão acompanhando a camisa aí, na parte de trás da camisa, na barra de baixo, onde era estampada a marca Vral de energético, que rescindiu com o Vasco, né? O Vasco não renovou com essa marca. Hoje, pontualmente, então, será aí estampada a marca Buser, né? Isso mesmo, essa empresa, aquela empresa que faz viagens, né, de ônibus e tal. Inclusive eu já até andei utilizando, né, dessa empresa aí. Galera, é o seguinte, com esses patrocínios pontuais, o nosso Vasco deve arrecadar algo em torno de 800 mil reais para essa partida. E olha só, temos uma novidade muito importante em relação a esse jogo, tá, galera? Saiu uma notícia ontem, quase meia-noite, 10 e meia, 11 e pouca da noite, ali começou a ser noticiada, né, a circular essa notícia, é de que o nosso jogador que chegou lá do futebol francês, o brasileiro, né, o meia atacante Adson, ele mesmo, ex-Corinthians, né, surgiu a informação pela própria comissão técnica do Vasco, o próprio Vasco divulgou no início dessa semana que o Adson não seria relacionado para a partida, porque a comissão técnica entendeu que ele estaria abaixo fisicamente, precisaria de um trabalho específico, né? Pegou todo mundo de surpresa, eu até mesmo critiquei aí um pouco a diretoria do Vasco por isso, pô, por que traz o cara um mau tempão sem jogar, treinando, está abaixo fisicamente, enfim, fato é, não sei o que aconteceu no Vasco,
O Adson, né, será relacionado sim, a lista oficial ainda não saiu, mas o próprio atleta já postou na sua rede social, fez uma postagem, né, de Vasco e Flamengo no dia de hoje. Todo mundo acredita-se que ele deve estar relacionado com isso, então o Vasco, Ramon Dias, deve contar com a presença dele no banco de reservas. Outro atleta que também pode jogar hoje, que com certeza deve jogar, né? Na verdade, com certeza vai jogar, é o volante Jair, né? Ele cumpriu suspensão automática na última rodada, após ter sido expulso de maneira covarde, né? Diante aí a equipe do Bangu, naquele jogo, fatídico jogo, lá em Brasília, no Mané Garrincha. E aí, galera, é o seguinte, dentro dessa situação, eu quero esboçar para vocês aqui as prováveis escalações de ambas as equipes, tanto a do Urubu, o nosso rival, pra gente saber, né? Pra vocês saberem aí quem vai entrar em campo ou não, e do nosso Vasco da Gama, tá? Então vamos começar pelo rival, que eu vou falar rapidinho deles. Não gosto, mas eu vou só informar, só a título de informação para vocês aí, torcedores. Depois a gente fala do nosso Vascão, que aí eu vou dar mais ênfase, tá bom, galera? Então é o seguinte, segue a arte na tela. A provável equipe do Urubu que deve entrar em campo contra o nosso Vasco é o goleiro argentino Rossi, mão de alface, tá? O lateral aí, Varela, na minha opinião, um bom jogador. A dupla de zaga deles aí, o Fabrício Bruno e o, deixa eu ver, o Léo Pereira, né? Ayrton Lucas na lateral esquerda, Eric Pulgar e Gerson fazendo a dupla de volância. Aí depois vem um probleminha aí, né? Na moral, isso aí é um probleminha pra gente resolver, mas acredito que dá pro nosso Vasco ganhar se tiver foco em empenho tático e marcação, o jogo inteiro intenso. Acho que dá pra anular sim, mas é difícil. Aí eles terão aí Dela Cruz e Arrascaeta fazendo aí a parte da criatividade, né? E no ataque, o Everton, né? E o centroavante Pedro, essa equipe escalada, provável equipe que será escalada pelo treinador Tite, ex-treinador da seleção brasileira. Galera, agora é o seguinte, se tratando do nosso clube de regatas Vasco da Gama, o verdadeiro, o único, o legítimo clube do povo, o clube que luta a favor da inclusão social, luta contra o racismo. É isso mesmo, contra tudo e contra todos. O nosso Vasco da Gama deve vir a campo da seguinte forma. Surgiu ontem à noite a possibilidade do Vasco jogar no 3-5-2, né? Diga-se de passagem que foi até a mesma escalação que eu trouxe no meu canal ontem. Para ser sincero para vocês, eu não sabia disso. Depois que eu divulguei o vídeo, coisa e tal, que saiu, né? Essa escalação acabou coincidindo com aquilo que eu falei para vocês. Então mostra que aquilo que eu tô pensando, acho que é parecido com boa parte da mídia esportiva, né? Até mesmo ali, né? Da comissão técnica do Vasco, dentro dos jogadores que a gente tem na mão. Então o Vasco deve vir a campo, dentro dessa formação tática, num possível 3-5-2, seria aí o nosso goleiro Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique ou Robert Rojas, né? Existe esse parêntese por quê? O Paulo Henrique já conhece de futebol brasileiro, jogou ano passado os clássicos com a camisa do Vasco, né? Se saiu muito bem, diga-se de passagem também, contra o Botafogo, né? Foi bem ali contra, enfim, outras equipes, né? Que ele jogou em clássicos nacionais e clássicos regionais no ano passado. Eu acredito que ele deve ser o titular, gente, somente por essa situação, por ele ter mais vivência aí de clássicos nacionais e regionais, por ele já conhecer mais o futebol brasileiro do que o Robert Rojas. Mas nada anula também a possibilidade do nosso treinador Ramon Dias dar uma surpreendida, de repente colocar o Robert Rojas ali fechando a trinca de zaga e adiantar o Paulo Henrique. Enfim, galera, fato é que não só o Paulo Henrique deve entrar em campo, obviamente, né, e deve fazer a lateral direita, a trinca de zaga, na verdade, não é dupla, né, a trinca de zaga utilizada pelo Vasco deve ser aí o João Vitor, né, o zagueirão que o Vasco trouxe junto ao Benfica, né, a contratação mais cara aí nessa temporada que o Vasco fez. Depois aí é o Guilherme Medel, um pouco mais centralizado na zaga, e o nosso querido Léo, né, o Léo aí que algumas vezes joga até mesmo com a braçadeira de capitão do nosso time, né, então o Léo também fechando ali o lado esquerdo da nossa zaga. E aí, lá na lateral esquerda, o Lucas Piton, né, fazendo o papel de ala, assim como o Paulo Henrique, né, subindo ali para agredir a última linha do campo, a linha ofensiva, e também voltando para ajudar o time na parte defensiva, na parte da marcação, né? Então, esse deve ser a linha defensiva do Vasco. Aí o meio-campo deve vir aí com Zé Gabriel e Jair, é minha opinião. Pode ser que o nosso treinador cisme de colocar o Bruno Prachetes. Gente, eu sinceramente eu acho difícil, pelo que ele apresentou na última partida, né? E pela importância desse jogo. A gente precisa de marcação e o Bruno Prachetes vem se mostrando muito fraco no quesito marcação. Parece que ele marca quando ele quer, corre quando ele quer. Enfim, aí galera, tem uma outra situação, né? Aí para nossa meia cancha, né, seria o Dimitri Payet mais centralizado.
o Rossi ali fazendo o lado direito do ataque e o Pablo Verratti. Essa seria a provável possível escalação do nosso Vasco para essa partida de logo mais, para enfrentar o nosso maior rival, né, o nosso time treinado pelo treinador Ramon Dias. Então, galera, é isso que a gente tinha para falar do Clássico dos Milhões, né? Se eu tiver mais informações importantes depois eu venho aqui. Agora a gente vai começar a falar, gente, do mercado da bola, possíveis reforços e algumas notícias. Então vamos começar pelo início, né? Brincadeiras à parte, sem trocadilho, galera, é o seguinte. Lúcio Rodrigues, tem muita gente colocando capa aí, é do Vasco, negócio fechado. Eu vou falar, o Mário Coelho, fanfarrão, fica colocando negócio fechado e não sei o que lá. Ok, cada um é cada um. Eu não concordo, não acho isso maneiro fazer isso com vocês, torcedores, só pra galera ir lá, clicar e assistir o vídeo. Por inclusive, eu aqui, ó, que já sei de toda a malandragem, quando eu vejo esse tipo de capa, eu fico de certa forma um pouco curioso e acabo clicando. No final das contas, é mais do mesmo, né? Então, eu não gosto de fazer isso com vocês, portanto, não fiz isso com vocês. Luciano Rodrigues não é jogador do Vasco ainda. O Vasco não fez proposta pra ele, tá, gente? Vamos ser realistas, vamos trabalhar com a verdade, tá? Eu quero ter a marca aqui do meu canal, do canal Vascaíno desde sempre. Aqui, eu, Álvaro Silva, eu quero sempre trabalhar com a verdade. Quando eu errar, eu venho aqui e peço perdão a vocês, assim como já aconteceu em algumas ocasiões, mas eu trabalho sempre, eu busco sempre trabalhar com a verdade, com a consciência tranquila. Então, diante dessa situação, por que tem muita gente fazendo lacração, falando que o Lúcio Rodrigues é do Vasco, negócio fechado e não sei o que lá? Sabe por quê? As pessoas estão pegando uma informação mais ou menos e estão criando uma fake news. Tá falando o que, Álvaro Silva? Gente, saiu uma notícia ontem à noite. Eu não quis nem trazer essa notícia ontem. Eu não quis trazer não, galera. Porque pra mim não era nada de tão relevante. Pra não gerar oba-oba, tá? Mas eu vou trazer hoje porque eu tô vendo muita gente disseminando notícia errada pra vocês. É o seguinte. A única coisa que aconteceu é que o Luciano Rodrigues trocou de agente, trocou de empresário, tá? Antes ele era agenciado por outros empresários, acredito eu. Não sei, tá, gente? Não sei se eram do Uruguai, enfim, de outro país. Era agenciado por outro grupo de empresários. Agora, o Luciano Rodrigues, atacante uruguaio, passou a ser agenciado pela mesma empresa que cuida da carreira do zagueiro João Vitor. Ele mesmo que deve entrar em campo hoje, que foi contratado, né, junto ao Benfica pelo nosso Vasco. Contratação mais cara, diga-se de passagem, algo que eu disse até agora há pouco. Gente, quem vai agenciar agora o Lúcio Rodrigues é a Talents Sports, tá? Isso mesmo, a Talents Sports vai agenciar essa empresa aí, é do Paulo Pitombeira, é um empresário muito conhecido aqui no futebol brasileiro. Então, o Luciano Rodrigues agora é agenciado, né, pelo Paulo Pitombeira. Já tem uma galera falando, Luciano Rodrigues no Brasil, acertou com o Vasco, vamos parar de mentira, vamos parar de... Se ele acertar com o Vasco, eu vou vir com o maior prazer falando, é do Vascão, é bacalhau, assim como eu fiz com o Sforza, assim como eu fiz do Dimitri Payet, enfim, mas por enquanto não tem nada em concreto, tá, galera? É apenas isso aí a título de informação. Uma outra informação que quero trazer para vocês agora referente à Copa do Brasil é de que o Vasco vai enfrentar a equipe do Marcílio Dias, né? Já foi efetuado o sorteio da primeira fase da competição e a diretoria do Marcílio Dias pretende, vocês estão observando a foto do estádio do Marcílio Dias na tela? Pois bem, essa parte que está aí circulada atrás do gol significa que é o setor destinado a visitantes. No atual momento, esse setor estaria comportando algo em torno de 500 torcedores. A diretoria do Marcílio Dias, por entender o tamanho do confronto e o tamanho da torcida do nosso Vasco, né, não vai perder a chance de fazer um dinheiro extra aí, né? Então existe a possibilidade da diretoria do Marcílio Dias ampliar aí, né, essa área destinada aos torcedores visitantes, justamente para a partida contra o Vasco, para o nosso Vasco colocar aí 1000 torcedores, né, na primeira fase no estádio do Marcílio Dias. Então fica o registro para vocês a título de informação. E outra coisa que eu quero deixar o registro, vocês devem estar vendo nas redes sociais circularem aí, 2 vídeos bastante nebulosos, né? Um vídeo bastante nebuloso, na verdade, com 2 situações no sorteio ali no pote do Cruzeiro. Não sei se vocês viram, né? As moças, na hora de fazer o sorteio, elas rodaram as bolinhas só na parte de volta e pegaram a bolinha do meio que estava intacta. Isso aconteceu 2 vezes com 2 moças diferentes, em 2 potes diferentes. Então, sinceramente, para mim a CBF tá fazendo hora extra no futebol brasileiro. Galera, agora é o seguinte, mudando de assunto, já que a gente já falou da Copa do Brasil, eu quero trazer um assunto bastante polêmico, né?
que inclusive ganhou bastante mídia ontem à noite, para ser mais exato, na ESPN Brasil, no programa Bola da Vez, né? O Paulo Brax esteve lá, passou por uma sabatina de perguntas ali e explicou tudo, né? Colocou tudo às claras para o torcedor do Vasco, né, gente? Se é verdade ou não, já são outros 500. Se alguns de vocês gostam dele ou não, também já são outros 500. Críticas à parte, vamos abrir aspas aqui para o Paulo Brax em relações que ele falou de Luca Orediano, ele falou aí também de... Enfim, falou de várias situações, falou da 777, falou da chegada do Dimitri Payet, falou do investimento, falou de um racha que tinha no elenco do Vasco, quando o Ramon Dias chegou no Vasco, esse racha acabou no meio dos jogadores, enfim, então eu vou abrir aspas para Paulo Brax e aí cada um tire a sua própria conclusão, uma vez também que ele nem trabalha mais no Vasco, não vai adiantar a gente ficar batendo. Agora uma coisa eu vou falar aqui, antes de eu colocar esses trechos aí do Paulo Brax lá no Bola da Vez. Tudo bem, ele foi lerdo, foi lento, irritou a gente demais, irritou. Agora, tá nítido também que chegou Alexandre Matos aqui no Vasco, se não o maior, tá entre os 2, 3 maiores dirigentes de futebol do nosso país, e a situação continua a mesma, idêntica. Então tá notório que a 7771 de merda, desculpa do palavreado, tá, gente, que eu tô já saco cheio dessa SAF fraudulenta desses americanos corruptos, desculpem do palavreado, tá na cara que é eles que estão minando o nosso futebol. E aí qualquer profissional que entrar à frente do Vasco vai ficar na frente de um canhão, que é a torcida do Vasco, sempre batendo em cima. Então, independentemente disso, acompanha aí, né, abre aspas para Paulo Brax. Eu disse que é o mito dos 100 milhões. O que eu falo que é o mito dos 100 milhões? Os 100 milhões de investimento, que inclusive já foram replicados esse ano de 2024 com menos de 30 dias. Os mesmos 100 milhões. 100 milhões para um elenco que é montado, ele é diferente de uns 100 milhões para um elenco que nós não começamos do zero. Nós começamos do negativo. A gente teve que ter saída de 35 atletas. Nada contra os atletas que estavam comigo quando eu cheguei ao Vasco, mas é uma constatação. Nenhum jogador titular em 2022 jogou a Série A em 2023. Então, o perfil do elenco era um perfil de Série B. Reformulação total. Total, radical. Os 100 milhões, eles foram o início de um processo de reformulação total. O Vasco precisava de goleiro à ponta esquerda. O Vasco precisava de peças, além de banco. Mas com 100 milhões, sem um time montado, ele não é um grande valor. Ele não é um valor, que a expressão que eu usei foi, os 100 milhões no futebol hoje não é essa fortuna toda. Tanto que existem clubes hoje, o nosso maior rival pagou 100 milhões em 2 jogadores. Sim. Aliás, pagou 200 milhões, os 100 milhões em cada jogador. Hoje se noticia a compra do Botafogo pelo Luiz Henrique, que foi mais de 100 milhões de reais em um jogador. Então, veja bem, a gente precisava de 30. Os 100 milhões foram usados para 8 compras de atletas, que foram atletas que formariam a base do time e formaram a base do time. Porque na última rodada do campeonato, metade do elenco foi o elenco montado no início do ano com atletas comprados e que performaram em alto nível, como o Léo Jardim, Lucas Piton, o Léo, o próprio Puma, que é jogador de seleção uruguaia, o Jair e o Pedro Raul, que acabou sendo negociado, e tem a situação do Orediano, que foi o único que não correspondeu à expectativa que a gente tinha desde o início do ano. Os 100 milhões, Plihal, num elenco montado, ele faz diferença. Mas 100 milhões numa terra negativa em termos de elenco, ela não faz diferença. E eu também não sou, só para finalizar, eu não posso ser responsabilizado também por um resultado negativo de 6 meses em relação a esses jogadores. Porque eles continuam no clube e eles são ativos. E eles ajudaram na permanência. E são jogadores que vão continuar ajudando ao Vasco. Ramon Dias, você teve a possibilidade de contratar o Ramon Dias antes ou só depois, realmente, quando ele é oficializado? Porque eu lembro que existia um interesse, pelo menos a imprensa fala muito, no Gustavo Alfaro. Foi o técnico da seleção equatoriana na Copa do Mundo, um bom técnico, também experiente. Existiu a possibilidade de contratar o Ramon Dias antes ou não? Existiu a possibilidade, mas a decisão, ela foi uma decisão colegiada. Uma decisão que ela exigiu relatórios da empresa, relatórios estes que desde o início do ano a gente trabalhava para que chegassem com um pouco mais de celeridade, e não é uma crítica, é só uma constatação de que o nosso futebol exige um pouco mais de pressa, ainda mais com, como diz o Plihal, a chapa esquentando, porque esquenta para quem está aqui.
Não esquenta para quem está na Europa ou nos Estados Unidos. É uma falta de entendimento da realidade do futebol brasileiro que você sentiu da 777. Primeiro ano. Sim. Foi natural. Sim, mas foi um primeiro ano e eu achava que isso era natural. Só não posso ser responsabilizado por isso sozinho. Mas o Ramon, ele estava dentre alguns nomes que a gente entendia como um perfil. E a gente chegou a aproximar de um outro treinador e esse treinador acabou recuando. Quem? Agora você pode falar. Não vou falar. Era o Alfaro? Não posso. Não era o Alfaro. Isso não eu posso falar com ele, que não era o Alfaro. Vamos lá, era um treinador estrangeiro, mas ele acabou não fechando e a gente, vamos dizer, perdemos aí uns 3 dias que já poderia ter antecipado a vinda do Ramon. O Ramon chega num período de parada FIFA, foi um período muito importante para poder treinar os atletas, para eles conhecerem a nova metodologia do treinador e mudar, e a gente mudou muito. A gente aproveitou muito o que o Barbieri fez durante o ano. Eu sei que as pessoas, é mais fácil criticar o trabalho dele, mas aproveitamos muito do Barbieri. Eu fui o primeiro, isso pode ser confirmado com o próprio empresário do Paulinho, que é um cara muito correto, conhecido no mercado e correto, que é o Carlos Leite. Eu procurei ele em 2022 para trazer o Paulinho da Alemanha para o Vasco, para ele ser talvez a primeira contratação do Vasco. E quando eu submeto a negociação, porque eu recebo esse sinal verde da negociação por parte do staff e do jogador, quando eu coloco a negociação no âmbito do investidor, a negativa ela é de cara. É uma negativa de cara. E eu também não sou, eu sou respeitador, eu cumpro ordem, eu sou disciplinado, mas eu também não me resigno com um não de cara. Eu tentei mais umas vezes. Partiu da 777 a negativa. Mas era natural. Sim. Era uma negativa natural. Era um investimento que ele poderia não permitir que eu contratasse 8, 10 jogadores espinha do elenco. Então, naquele momento, era impossível. Então, quando eu falei que o Paulinho não cabia no orçamento do Vasco de 22 e 23, eu reafirmo isso. Não por vontade dele, por vontade do staff, mas o Vasco não tinha condição financeira de contratar entre nós, mas existia um controle a nível de grupo, principalmente da parte orçamentária para cada clube. O Genoa faz o investimento de um atleta, e também acho que eu nunca falei isso, de um atleta que foi prospectado pelo Vasco, que é o Reteg. A gente prospecta o jogador, a gente acompanha o jogador, a gente vai com o scout lá dentro da Argentina para acompanhá-lo, e o Genoa acaba comprando ele por mais de 10 milhões de euros, valor que a gente nunca pôde utilizar aqui dentro do Brasil. Mas utilizando do trabalho de vocês? Sim, utilizando o nosso trabalho. Na segunda janela, o dinheiro não chegou. Então eu não podia esperar algo que não ia acontecer, porque eu recebi a informação de que não viria a tempo. Então eu trabalhei sem ter os valores financeiros. Não só não tive o valor da venda do Pedro, porque foi uma venda que nos faria fazer investimentos maiores na janela do meio do ano, como a gente teve que trabalhar com atletas, praticamente atletas livres, atletas sem contratos, ou atletas de custo baixo. A gente praticamente só investiu no início do ano. Mas é uma conta que tem que se fazer com 12 meses. Existe o contrato entre a 777 e o Vasco, ali constam prazos, constam condições, que quem vai poder analisar isso vai ser talvez o novo presidente do clube, em associação com a SAF. Eu nunca deparei com esse contrato, então eu não podia dizer muito sobre datas e sobre valores que chegariam. O momento era de limite, porque a gente não conseguia mais vislumbrar que o resultado aconteceria. E analisando aquele momento, se passaram 10, 11 jogos, foram 6 derrotas seguidas. E no meio dessas 6 derrotas seguidas, uma goleada para o Flamengo, que pesa muito. A gente tomou 4 gols no primeiro tempo. Sim. O momento da competição, o que tinha ainda para frente, porque a gente estava ainda próximo de fechar o primeiro turno, as opções do mercado, a filosofia que precisava ser mudada na segunda janela de contratações, que aí não foi um erro meu, mas foi um erro geral de ter outro erro. Já te respondendo na pergunta dele, um outro erro foi acreditar que o planejamento de início, que não foi meu sozinho, óbvio que a caneta não era minha, nada foi unilateral e monocrático no Vasco, e nem deveria ser, e nem deverá ser. Acreditar que aquele elenco teria força suficiente para ser competitivo em alto nível, apesar do início positivo no Brasileiro. Então a gente precisava trocar a filosofia. Qual que seria um outro erro? Manter a mesma filosofia do início do ano. Sim. Então a gente conseguiu trocar a rota. Então eu entendo que o momento da troca do treinador foi o momento que chegou no limite. Não dá para saber, nunca nós vamos saber, se a gente tivesse feito a troca antes, se seria positivo como foi, e se os nomes
que estavam disponíveis com um dia de cargo vago e chegassem ao Vasco fariam o mesmo trajeto positivo que o Ramon Dias acabou fazendo. O Ramon ele estava dentre alguns nomes que a gente entendia como um perfil e a gente chegou a aproximar de um outro treinador e esse treinador acabou recuando. Quem? E a gente... Agora você pode falar. Não vou falar. Não era o posso, Alfaro? Não posso. Não era o Alfaro. Isso não eu era posso falar com ele que não era o Alfaro. Vamos lá, era um treinador estrangeiro, mas ele acabou não fechando e a gente, vamos dizer, perdemos aí uns 3 dias que já poderia ter antecipado a vinda do Ramon. Os 100 milhões, eles foram o início de um processo de reformulação total. O Vasco precisava de goleiro à ponta esquerda. O Vasco precisava de peças, além de banco. Mas com 100 milhões, sem um time montado, ele não é um grande valor. Ele não é um valor, a expressão que eu usei foi, os 100 milhões no futebol hoje não é essa fortuna toda. Tanto que existem clubes hoje, o nosso maior rival pagou 100 milhões em 2 jogadores. Sim. Aliás, pagou 200 milhões, os 100 milhões em cada jogador. Hoje se noticia a compra do Botafogo pelo Luiz Henrique, que foi mais de 100 milhões de reais em um jogador. Então, veja bem, a gente precisava de 30. Os 100 milhões foram usados para 8 compras de atletas, que foram atletas que formariam a base do time e formaram a base do time. Porque na última rodada do campeonato, metade do elenco foi o elenco montado no início do ano com atletas comprados e que performaram em alto nível, como o Léo Jardim, Lucas Piton, o Léo, o próprio Puma, que é jogador de seleção uruguaia, o Jair e o Pedro Raul, que acabou sendo negociado, e tem a situação do Orejano, que foi o único que não correspondeu à expectativa que a gente tinha desde o início do ano. Os 100 milhões, Plihal, num elenco montado, ele faz diferença. Mas 100 milhões numa terra negativa em termos de elenco, ela não faz diferença. Bom, é isso aí, né? Agora que vocês já acompanharam, puderam tirar suas próprias conclusões, vamos virar a chavinha, vamos mudar de assunto. É o seguinte, surgiu ontem à noite uma cavadaça, né? Uma cavadaça daquelas, né? Que o Vasco estaria interessado em contratar o atacante Luiz Henrique. Não, calma, não é esse Luiz Henrique que chegou no Botafogo agora não, tá, gente? Não é esse não. É o outro Luiz Henrique que estava no Botafogo ano passado, muito aquém do que todos nós esperamos, tá? Ele tá jogando na 4ª divisão do futebol italiano e o nome dele foi ventilado aqui no Vasco. A própria diretoria do Vasco hoje pela manhã desmentiu, tá? Então, portanto, fake news, cavadinha daquelas, cavadaça. Mudando de assunto, falando ainda do mercado da bola, o atacante Wanderson, né? Já foi pauta aqui no Vasco lá no fim da temporada do ano passado, assim que acabou o Campeonato Brasileiro, ele foi ventilado no Vasco, não só ele, mas também o Maurício, também do Internacional, e agora o Wanderson volta a ser pauta aqui no nosso Cruz Maltino. Eu tô percebendo que tem uma certa galera torcendo o nariz para ele, coisa e tal. Gente, na minha opinião, as pessoas às vezes não entendem que o Wanderson joga como ponta esquerda, tá, gente? Às vezes o pessoal pensa que ele é centroavante, coisa e tal. E olha só, os números dele não são ruins. Eu não estou passando pano para ninguém, não estou passando pano para 777, para Alexandre Matos, para Lúcio Barbosa, para Pedrinho, para ninguém. Só estou dando a minha opinião. Eu acho que não é um mau jogador. Ele está sendo especulado no Vasco, o Vasco estaria de olho nele, tá? Inclusive, vazou uma situação aí há 2 dias atrás que eu trouxe aqui no canal para vocês, de que o Vasco já teria aí, já acertadinho, já mais ou menos alinhado o interesse por 2 atacantes do futebol brasileiro, só faltando a 777 da canetada, né? Quem sabe pode ser o Wanderson, a gente não sabe. Mas a título de informação, para quem de repente não acompanha a carreira do atleta, ou para quem de repente torce o nariz, enfim, vou trazer para vocês as informações básicas do atacante. Gente, o Wanderson é brasileiro, tem 29 anos, isso mesmo, ele parece ser novo, mas já tem 29 anos, tem um lastro, tem uma boa experiência, fez quase toda a sua carreira no futebol europeu, tá, gente? No Brasil, só jogou com a camisa do Colorado, e é o seguinte, gente, vocês estão acompanhando na tela aí a imagem dele, coisa e tal, enquanto eu vou falando, né? Eu peço perdão que eu não consegui trazer alguns lances dele, gente, porque eu tive um problema aqui, mas no próximo vídeo eu vou ver se eu consigo trazer alguns lances do Wanderson, tá, gente? É o seguinte... Como eu mencionei, ele tem 29 anos, brasileiro, ele tem 1,75 m de estatura, o melhor pé é o pé direito, ele atua como ponta esquerda,
ponta direita e, se for necessário, também faz a função de centroavante. Mas a função primária dele, onde ele tem melhor desempenho, é como ponta esquerda, tá, gente? Ele tem contrato com o Internacional até dezembro de 2025, ou seja, mais 2 anos de contrato com a equipe de Porto Alegre. Na temporada desse ano de 2024, ele entrou em campo em 5 jogos pelo Campeonato Gaúcho, já marcou 2 gols e 1 assistência. Observe, hein? 5 jogos, 2 gols e 1 assistência. Muito bons os números dele já no início de temporada. E é o seguinte, está avaliado pelo Transfermarkt, né, uma plataforma muito boa, diga-se de passagem, pelo valor de 8 milhões de euros. É, galera, jogador caro, né? 8 milhões de euros. Aí eu acho um pouco estranho, né? Quer ir pagar 8 milhões de euros no Wanderson e não trazer o Lúcio Rodrigues? Não que eu estou desfazendo do Wanderson, eu acabei de falar que eu gosto do jogador. Mas vamos aguardar. Gente, vamos acompanhar os números da carreira toda dele. Gente, ele já entrou em campo 349 vezes, né? Quase 350 jogos. Marcou 44 gols e 57 assistências. Isso mesmo, gente. 44 gols e 57 assistências, ou seja, 101 participações em gols, né, em 349 jogos. Na minha opinião, eu acho os números dele bons, sim, tá? São bons números. Jogou ano passado na Série A com a camisa do Internacional. Foi muito bem, diga-se de passagem também. Inclusive, contra o nosso Vasco, lá em Porto Alegre, ele e o Maurício arrumaram uma fumaça sem tamanho para cima da defesa do nosso Vasco no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, ali o Ryan Vitor fez um gol, diminuiu e ficou por isso mesmo, né? O goleiro do Inter fechou o gol também, mas é um bom jogador para a gente ficar de olho. Não sei se é o melhor nome, mas também não é o pior nome, que eu já vi algumas pessoas falando por aí, mas vamos aguardar. Ainda dentro dessa situação agora, virando a chavinha... Ah, não, perdão, galera, eu quero trazer para vocês também, desculpa, tá? Os times que ele jogou. Ele fez a base pelo Ajax da Holanda, ele jogou no Getafe da Espanha em 2015, jogou no RB Salzburg em 2016, ele teve 2 passagens pelo Krasnodar da Rússia em 2017 e em 2022, e 2 passagens também pelo Internacional em 2022 e agora 2023, onde ele se firmou aqui no futebol brasileiro. Agora sim, tá? Virando a chavinha, galera, falando de outro assunto, mas tem a ver com o mercado da bola, mas envolvendo agora a 777, né? Saiu a notícia do jornalista Gilmar Ferreira, ele que trabalha no Jornal Extra, divulgou na sua rede social na manhã de hoje a seguinte informação de que a SAF, a 777, estaria disposta a antecipar os investimentos que seriam feitos na janela de meio de ano, né? Algumas possíveis contratações já para essa primeira janela, né? A 777, entre aspas, né? Segundo Gilmar Ferreira, estaria convencida, né? Estaria convencida junto com a comissão técnica do Vasco e a diretoria do Associativo e também o CEO Lúcio Barbosa ali pressionando bastante a 777 juntamente com o Alexandre Matos. Então a 777 estaria convencida de que seria necessário sim o Vasco voltar ao mercado, voltar a mapear jogadores, uma vez que ficou exposta a fragilidade do elenco do nosso Vasco. E todo mundo está falando isso, está todo mundo batendo nessa tecla. A gente não sabe se essa reportagem aqui é só para dar uma lacrada, é só para dar uma confirmada com aquilo que todos nós torcedores estamos querendo ouvir, ou se realmente é verdade. Agora, fato é, se for verdade, vamos torcer para que cheguem jogadores para resolver. Porque não adianta, 777 voltou ao mercado. Aí vai lá, com todo respeito, aí vai lá e contrata 2 jogadores do Volta Redonda, um jogador do Nova Iguaçu e um jogador do Sampaio Corrêa. Não vai resolver a vida do Vasco. Eu vi algumas pessoas falando ontem, o Vasco poderia contratar o Leandrinho do Nova Iguaçu. Gente, vamos com calma. O Carioca não é parâmetro. Pedro Raul ano passado, acho que fez 6 gols no Carioca, não sei o quê. Não jogou nada. Não jogou nada no Vasco, foi embora, foi pro Toluca. Não jogou nada no Toluca, tá no Corinthians. Não jogou nada hoje de manhã. O Corinthians tomou-lhe uma chinelada do Novo Horizontino dentro da Neoquímica Arena, com Pedro Raul como titular. Quando o Yuri Alberto entrou, e o Yuri Alberto diminuiu o placar, que fez o único gol do Corinthians. Então, assim, quem é Pedro Raul, com todo respeito ao atleta, ele é um jogador mediano, que fez uma boa temporada no Goiás. Ponto. Os outros clubes que ele passou, jogador mediano. Então, assim, vamos com calma também, porque esse negócio de a 777 voltar ao mercado. A 777 voltar ao mercado é uma coisa. A 7777 abrir os cofres é outra coisa totalmente diferente. Porque, por exemplo, a 777 ir ao mercado não significa que vai trazer um outro cara para dialogar de nível com Dimitri Payet. Não significa que vai trazer um centroavante de seleção de Copa do Mundo para jogar no Vasco. Não significa que vai trazer 2 extremos que têm excelentes números, jogadores caros, 10, 20 milhões de euros.
Não significa isso. Porque eles podem ir ao mercado, trazer um pacotão de reforços, 7, 8 jogadores, cada jogador de 3 milhões de reais, que você junta todos, no final das contas você salva um e quando salva. Então assim, na minha opinião, a gente tem que ir com calma com isso, tá? Mas surgiu essa informação, vamos torcer para que seja verdade, e se for verdade, né, vamos torcer que eles estejam dispostos a abrir os cofres, a gastar. Eu já vou falar mais uma vez, só ir ao mercado não adianta. Por exemplo, se eu for ao mercado hoje, fazer minha compra aqui de alimento, ir ao mercado não significa que eu vou fazer uma mega compra. Eu vou ao mercado, posso comprar ali 10 kg de arroz, 10 kg de feijão, óleo, sal, açúcar, acabou. Não significa que eu enchi minha despensa durante 3 meses com fartura. Então a mesma situação também, né, a grosso modo comparando a 777. Ir ao mercado pode não significar trazer grandes reforços, mas vamos aguardar e torcer, né, que chegue jogadores, porque nós queremos jogador. 771. Galera, é o seguinte, mudando de assunto, mas ainda dentro desse assunto, eu quero trazer um outro parêntese para vocês aqui. Sabe o que eu percebi? O Pedrinho, quando estava na campanha dele, Álvaro, mas você já tá batendo? Vou bater sim. Bati no Jorge Salgado pra caramba. Só não bati no Campelo porque eu ainda não tinha canal, mas quem me conhece sabe que eu sentava além no Campelo com todo mundo na rua quando eu parava pra conversar de futebol nos grupos de WhatsApp. Bati no Campelo, bati no Salgado e vou bater no Pedrinho. O Pedrinho não... Gente, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, o Pedrinho não é mais vascaíno nem menos vascaíno do que eu e você. Ele é vascaíno igual a nós, ponto. Acabou, ninguém tá aqui julgando a vascainidade dele, porque as pessoas confundem. Ah, mas ele é muito Vasco. Porra, muito Vasco, tem um monte de jogador que tava no elenco do Vasco, que tá no elenco do Vasco e não joga nada. Eu sou muito Vasco, agora se botar eu pra fechar o gol do Vasco, vou frangar direto, porque eu amo pegar no gol, mas eu não sou um goleiro de alto nível, eu sou um goleiro de pelada. Pronto, e acabou. É assim que funciona a vida. Agora voltando para falar do assunto do Pedrinho, ele falou que ia fazer, ia acontecer, ia acompanhar de perto, ia ter voz, ia bater na mesa, ia abrir contrato, e isso, e aquilo, ia trazer patrocínio, e a Leila Pereira, e José Roberto Lamáquia, e Crefisa, e faz, e São Januário. Aí já vem, São Januário pode começar a reforma só em junho ou ano que vem. Já mudou o discurso, porque a Câmara está em recesso, já mudou o discurso. Aí, disse que patrocínio, até agora nada. O Vasco sem patrocínio. E aí, a Leila e o Lamáquia não estavam tão interessados em colocar o dinheiro no Vasco? Ah, Álvaro Silva, mas tem um problema da 777. Se o Pedrinho colocar o dinheiro aqui e a 777 sumir com o dinheiro. Mas existem contratos. Você pode amarrar isso em contrato. Você pode trazer um patrocinador master colocando cláusulas. Olha, o dinheiro vai ser destinado para isso e isso. Acabou. A 777 não pode pegar o dinheiro para outra coisa. Então existem várias formas, tá? Isso é falácia de que ele não vai trazer patrocínio enquanto não se resolver com a 777, porque a 777 pode sumir com o dinheiro. Não, existe contrato. Existe contrato. Se você fizer o contrato, olha, eu vou colocar aqui no clube, junto com a Crefisa, 60 milhões de reais. A 777 vai rasgar dinheiro? Não, não vai. Não vai rasgar dinheiro, porque eles não têm dinheiro. Para eles vai ser uma mão na roda, para eles vai ser uma maravilha se o Vasco bota mais 60 milha aí de patrocínio anual para montagem de elenco, porque eles não têm dinheiro para montagem de elenco, para manutenção de elenco, para manter a operação do futebol, que a gente sabe que é muito cara, anualmente falando. Então, isso é uma falácia. Outra situação, eu quero saber o porquê que o senhor Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, não esteve lá na reunião da FERJ, na Federação aqui Carioca de Futebol aqui no Rio. Eu quero saber por que ele não esteve lá, junto com o Alexandre Matos, representando o nosso Vasco da Gama, porque o presidente do Urubu estava lá. Ele estava lá. Eu coloquei a foto para vocês verem aqui no meu vídeo de anteontem que eu falei dessa situação, da escolha do árbitro, né? Que foi escolhido o Wagner Ribeiro, do Nascimento, para apitar o jogo do Vasco e Flamengo logo mais. Então, quem estava representando o Vasco era o Alexandre Matos. O Urubu tinha o presidente e mais gente representando. Por que o Pedrinho não foi representar o Vasco? Ah, Álvaro, mas o futebol é da 777. Não, 70%. 30% é do Pedrinho. Ele tem voz sim. Ele pode acompanhar todas as reuniões envolvendo o futebol, porque o Vasco ainda tem 30%. O Vasco não é alienado e não tem direito à voz. O voto do Vasco associativo hoje é menor, se fosse ali levado para um conselho em votação, são 7 contra 3, é 70 contra 30%, ok, mas ainda assim você tem voz, ainda assim você tem voto e você tem que se fazer presente. Então eu quero saber
por que o Pedrinho não foi fazer parte da escolha da arbitragem. Álvaro Silva, perdão. Álvaro Silva, mas talvez se ele fosse para ajudar a escolher o árbitro e o Vasco fosse garfado, a torcida podia cair de pau em cima dele. Então, peraí. Então você não vira presidente do Vasco. Porque para você ser presidente de um clube gigante como o Vasco da Gama, você tem que ter peito. Tem que botar a cara. Tem que assumir. Tem que chamar a responsabilidade. Tem que bater no peito e falar, aqui é Vasco, o presidente sou eu tava lá sim, eu acertei, eu errei, tamo junto para brigar, para melhorar. Isso é um papel de um presidente. Então, na minha opinião, não quero aqui já tumultuar, entendeu? Mas já sim tecendo críticas incisivas ao nosso presidente. Eu gosto muito do Pedrinho, sou muito fã dele dentro de campo, muito fã dele nas telinhas aí como comentarista esportivo, tá? E quero ser muito fã dele também como nosso presidente. Agora, após aí alguns dias que ele já assumiu, ele não está mostrando ao que veio. Álvaro, mas é muito cedo, ele entrou dia 22, hoje ainda são dia 5, não interessa. Não interessa se tem 15 dias que ele é presidente ou se tem 15 anos. Quando você é presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, você tem que exercer o papel de presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ponto. Ponto. Então eu quero saber o porquê ele não esteve lá. Se alguém souber, deixa no comentário aí. Achei muito estranho essa situação. Galera, agora fechando o nosso vídeo de hoje, né? Sem muita enrolação, já falei muito na cabeça de vocês. É o seguinte, quem está completando aniversário hoje, vocês sabem quem? Essa figura que vocês acompanham na tela. É, galera, o nosso querido Catinha, né? Isso mesmo, é o Catinha, apelido dele, né? É o Elcir Andrade Branco, e gente, é isso mesmo, ele está completando 66 anos no dia de hoje. Nesse domingão, dia 5 de fevereiro, ele foi ponta direita com a camisa do nosso Vasco da Gama, bagunçava, rabiscava, colocava os jogadores adversários para dançar, né? Ele tirava os jogadores para dançar. O famoso ponta de lança, né? Atuou como ponta direita no nosso Vasco da Gama, ali do final de 1979 até 1982, né? Foi campeão ali, João Avelange, ganhou outros torneios também. Então, meus parabéns ao nosso querido Catinha, que está completando 6.6, 66 anos. E olha só, o Passarinho Verde me contou que o Catinha tá querendo de presente hoje 2-0 no Urubu. Seria lindo, hein? Não, brincadeira, o Catinha não falou nada não, mas eu tenho certeza que ele deve estar querendo sim a vitória do nosso Vasco. Galera, só um outro parêntese antes de encerrar. Eu não sei se eu coloco a foto para vocês. Não, eu não vou colocar a foto, porque senão vai dar problema para a pessoa que me mandou essa foto. Meu querido amigo, não posso falar, vai dar confusão. Mas olha só, gente, Bruno Prachedes, tá? Bruno Prachedes estava em uma festa anteontem aqui no Rio de Janeiro. Em uma festa. Eu procurei saber se ele bebeu. A pessoa ficou com medo, porque sabe que eu falo mesmo, que eu tenho canal, para não gerar problema, né? Futuro aí, enfim, em exposição de imagem. Mas essa fonte é segura. Que Deus me puna com morte desgraçada se eu estiver falando mentira para vocês. Bruno Prachedes estava em uma festa anteontem aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? Curtindo, numa boa. O que acontece é que um tio de um grande amigo meu estava nessa festa, tá, gente? E aí o resto eu não posso falar. Então vamos aguardar para ver se ele vai entrar em campo hoje, qual vai ser o desempenho dele, tá? Porque contra o Nova Iguaçu não jogou nada. Não jogou nada. E como é que pode um cara, às vésperas de um clássico Vasco e Flamengo, um cara que saiu vaiado diante de Nova Iguaçu, não jogou rigorosamente nada. O Vasco fez um esforço tremendo para mantê-lo no elenco, deixando de buscar outros jogadores no mercado, e o cara aí de oba-oba, Álvaro Silva, mas ele é ser humano, ele pode curtir, ele pode... Porra, pode, mas peraí. Ele trabalha com o corpo dele. Ele trabalha com o seu físico. Para um atleta de alto nível de futebol, uma noite que você dorme 2 horas a menos influencia demais dentro de campo. Uma dosagem um pouco a mais de bebida alcoólica influencia demais no outro dia dentro de campo. Você pode jogar com as pernas um pouco mais pesadas, pode transpirar mais do que o normal, isso pode dar um desconforto dentro de campo. Eu não sou fisiologista, mas é a lógica. Então assim, vamos ficar de olho no senhor Bruno Prachedes, viu, galera? Vamos ficar de olho nessa situação aí. Então eu fico por aqui e tamo junto. E hoje 1-0 é o que me basta, hein?
Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!